Após mais de 2 décadas de uma espera agonizante, o Adurne Sindicato obteve uma importante e histórica vitória na ação coletiva dos precatórios. A ação rescisória da rescisória, protocolada pela assessoria jurídica em setembro de 2013, foi julgada procedente pela unanimidade dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho na última terça-feira, dia 16. O julgamento ocorreu na subseção 2 da Subsecretaria Especializada em Dissídios Individuais do TST, em Brasília. E para falar mais sobre o assunto, eu convido o professor Wellington Duarte. Professor, como a diretoria do sindicato recebeu essa notícia? No dia 11 de dezembro, a diretoria foi informada que o nosso processo, chamado precatórios, iria à pauta de julgamento no dia 16 de dezembro. Quando nós soubemos dessa notícia, a diretoria imediatamente se reuniu. Eu, na qualidade de vice-presidente do sindicato e de presidente da comissão dos precatórios, de forma imediata, com total e absoluto apoio da diretoria, começamos a organizar uma comitiva para ir para o julgamento. Essa comitiva, que foi formada pela banca de advogados que o Adurne Sindicato contratou, o Eduardo Nobre, a Andréa Munemassa e Kátia Nunes. Além desse pessoal, o presidente da comissão, eu sou Wellington, e um membro da comissão, o professor Raimundo Nonato, e mais professores convidados. Quem nós convidamos? O presidente da APURNE, o professor Freitas, o diretor da APURNE, vice-presidente da APURNE, o professor Maxwell, que participou da gestão de 2008 e 2012, e o professor Pipino, uma figura histórica do movimento docente da UFRN, que participou de algumas comissões anteriores. Então, essa comitiva foi para Brasília e acompanhamos efetivamente esse julgamento. E qual foi a tese defendida pela banca designada pelo sindicato? A nossa tese, a tese da banca, que defendeu desde o primeiro momento em que nós constituímos um novo conjunto de advogados para que a gente iniciasse, na realidade, um novo processo, porque o processo anterior foi arquivado em 2011. E a diretoria da Adurne decidiu que nós encaminharíamos um processo de recomposição da banca a partir do momento em que a Assembleia deliberou que nós deveríamos retomar essa luta. A Assembleia deliberada, a diretoria do sindicato contratou uma nova banca, desarquivamos o processo e iniciamos um novo processo de acordo com a tese da nossa assessoria, que era para rever todo o movimento processual depois de que a ação dos precatórios foi dada como vitoriosa em 96. Então, qual era a tese da nossa banca? A de que, por erros processuais, nós perdemos a ação dos precatórios. E essa ação foi arquivada em 2011. Professor, como é que a diretoria encaminhou o processo? A diretoria que tomou posse em 2008 elegeu como prioridade zero a resolução desse processo. Na época, o presidente João Bosco reuniu-se com a diretoria e deliberou que a prioridade zero seria essa, de resolver de uma vez por todas a questão dos precatórios. Ou seja, 6 anos atrás a gente já tinha tomado essa resolução de fazer isso. E a diretoria, em todos os momentos, deu apoio logístico. Todos os momentos. Todos. Não faltou apoio logístico de maneira nenhuma. E agora a gente teve essa vitória extraordinária do ponto de vista jurídico, que é o reconhecimento do erro processual e o retorno ao processo originário, o que significa que é a execução dos precatórios. Esse é o sentido da vitória jurídica que nós tivemos. Vitória jurídica decorrente de uma longa batalha e que, se não fosse o esforço argumentativo da nossa banca, se não fosse o esforço da diretoria, se não fosse o esforço da comissão dos precatórios, a gente não teria chegado a essa vitória. Eu, na qualidade de presidente da comissão dos precatórios, só tenho a dizer que o nosso objetivo, que foi o de resolver esse problema, foi concluído. E como é que a comissão agiu durante esse 1 ano, desde que o processo foi desarquivado? Olha, desde o momento em que a comissão de precatórios foi constituída, a primeira tarefa nossa foi estabelecer uma banca
que realmente tivesse a certeza de que a gente tenha uma boa causa. Isso não foi fácil, porque muita gente dizia que era uma posição quixotesca da diretoria, de encarar uma coisa que já tinha sido arquivada, inclusive. Então a Comissão dos Precatórios realizou uma verdadeira maratona pelo Brasil afora, buscando bancas e advogados de renome para que assumissem essa causa. Nós encontramos na figura do Eduardo Nobre, aqui mesmo do Rio Grande do Norte, que aceitou essa tese nossa. Ao mesmo tempo, depois de constituída a banca, aí começaram as viagens para a gente pedir apoio político da nossa demanda, mostrar a justeza da nossa demanda. E aí a gente teve na figura da deputada federal Fátima Bezerra uma excelente a absorção da nossa luta. Ela nos apoiou integralmente o tempo todo. A do deputado federal Henrique Alves, que nos prestou solidariedade a todo momento. A do deputado federal Vicentinho, de São Paulo, que é oriundo de Acari, mas de São Paulo, que não demonstrou em nenhum momento dificuldade de nos receber. Então, essa comissão passou um ano se reunindo com advogados, se reunindo com políticos, visitamos vários ministros do TST e explicamos nossa posição. E deu certo. A tática de acumular forças, a tática de atrair para si a simpatia dos políticos, e a tática de encarar isso como uma coisa justa e que tinha força argumentativa para vencer. Eu acho que essa tática da Comissão dos Precatórios e da diretoria do sindicato foi fundamental para ter sucesso. O senhor falou que esse é um novo processo. Explica para a gente, por favor. A história dos precatórios vem desde 91. Mas esse processo que foi julgado foi um processo originado em 2013. Que foi o processo quando a gente pediu o desarquivamento do processo originário para a gente dar início a um novo processo que era contestando a própria decisão tomada depois de 96. E o que é que vai acontecer daqui para frente? Daqui para frente a gente vai acompanhar o processo de execução desse processo, que é um momento delicado, é um momento que exige muita tranquilidade, porque vai haver todo um procedimento de atualização monetária, e a gente sabe como a execução judiciária no Brasil, ela é muito complexa. Portanto, a diretoria do Adurne Sindicato vai acompanhar passo a passo desse processo. E aí, a partir do momento em que a gente tiver a atualização monetária, as listas das pessoas que têm que são demandantes do processo, a gente vai realmente, aí vai identificar quem são e tal, e aí vai poder, no momento da execução, fazer o pagamento dessas ações. Bom, para finalizar, quem é que pode se considerar o responsável por essa vitória? O responsável por essa vitória são todas as pessoas que participaram dessa luta desde 91. Os antigos presidentes, as antigas comissões de precatório, todos eles tiveram um momento em que atuaram nesse processo. Erros foram cometidos? Foram. Agora, nós não podemos retirar o crédito das pessoas que, nesse novo processo, foram as que foram atores dele. Então, a gente não pode descuidar disso. Nós temos que homenagear todos, porque todos estão encampados nessa luta desde 91, e reverenciar a memória daqueles mais de 115 professores já falecidos nesse processo. É uma justa homenagem do sindicato para essas pessoas. E é isso. Obrigada, professor.